Dia Sejão. Olá, bom dia pessoal. Paz do Senhor a todos. Nessa manhã estamos aqui para mais um vídeo de reflexão. Queria usar um texto nessa manhã sobre Ana. Em 1 Samuel capítulo 1 vai relatar a história de Ana e a situação que ela viveu. É interessante que o seu marido, ele tinha uma outra esposa que chamava Penina. E a Bíblia deixa claro que Penina tinha filhos e Ana não. E o interessante, a Bíblia diz que o Senhor fechou a amada de Ana para que ela não tivesse filho. E eu fiquei imaginando sobre algumas coisas que Deus permite na nossa vida, justamente para desenvolver o nosso caráter, moldar a nossa estrutura, fazer com que nós venhamos alcançar nele um posicionamento. Mas é interessante também nós observarmos que a Bíblia diz assim que Penina a irritava Ana todos os anos quando eles subiam a Siló para o sacrifício anual. E isso começou a incomodar Ana. Isso começou a incomodar a ponto que a Bíblia diz assim que ela chorava muito, que ela parou de comer, que ela se isolou, que havia nela tristeza. A ponto que Eucana, o seu marido, diz para ela assim: Ana, por que choras? Ana, por que não comes? Por que está triste? E é sobre essas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Veja só, o fato de ela não gerar filhos, de não produzir aquilo que ela tanto desejava, fez com que aquele que produzia a irritava. E não irritava só porque estava produzindo, fazia questão de afrontar, de direcionar uma palavra: olha, eu tenho, você não tem, eu faço, você não faz, eu produzo, você não produz. E olhando para os nossos dias, às vezes a gente começa a se mediar, a gente começa a se comparar àquelas pessoas que estão produzindo alguma coisa, quando nós não estamos conseguindo produzir aquilo que nós deveríamos produzir. E esse nível de comparação, esse nível de expectativa que a gente cria, não em cima de Deus, mas em cima daquilo que outras pessoas estão fazendo, porque a maioria das pessoas não cria uma expectativa em si mesmo, na sua capacidade de gerar alguma coisa, mas ela sempre media a sua capacidade de gerar alguma coisa em alguém que já está gerando. E quando Ana fez isso, ela começou a entrar num campo depressivo. Por que um campo depressivo? A ciência diz que o choro constante, ele é um sinal de depressão. E essa mulher, ela está chorando continuamente, todos os dias, enquanto está em Siló, porque havia uma situação que estava afrontando ela, que estava colocando diante dela a improdutividade que ela estava tendo. Mas olhando para essa situação, e eu já falei isso algumas vezes em alguns outros vídeos de reflexão, de como reagir mediante as afrontas, mediante aquilo que nós estamos ouvindo, visto, mediante todas essas coisas, observo, queridos, que Ana, ela não soube se posicionar. Então ela começa a entrar num estado depressivo, aquelas palavras começam a fazer mal para Ana. E entrando ela nesse campo depressivo, ela não só vive esse choro constante, mas ela se isola, ela deixa de se alimentar, ela se isola do seu marido, ela se isola de todos os seus amigos, e ela se isola até de si próprio. E o grande problema aqui não é quando as pessoas nos abandonam, porque se alguém nos abandona, Deus vai providenciar outras pessoas para estar ao nosso lado, para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar conselho, para nos estender a mão. O problema maior é quando a gente próprio se abandona. Quando o próprio ser humano, ele se abandona a ele próprio. Quantas pessoas estão se abandonando
Quantas pessoas estão se abandonando a si próprio por causa das coisas que não estão dando certo. E Ana fez isso, Ana começou a se abandonar. A ponto que uma hora a Eucana tem que chegar para ela e dizer assim: ei, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu gostaria que você entendesse, porque o contentamento que o ser humano tem que viver, ou deveria viver, é o contentamento com aquilo que Deus tem gerado na vida dela. Veja, ela não tinha filho, mas ela tinha o amor do marido. E o marido chega ao ponto de dizer assim: ei, o meu amor, tudo que eu tenho feito para você não é melhor do que 10 filhos. Você está se deixando influenciar pelo aquilo que você está ouvindo de outras pessoas. A sua insatisfação não é pelo aquilo que você é, mas sim pelo aquilo que você está ouvindo as pessoas dizer que você é. E Ana, então, ela se toca, se desperta para isso. E Ana, então, ela começa a orar, ela vai buscar ao Senhor, porque a solução de todas as coisas adversas na nossa vida está aos pés do Senhor. Todas as vezes que nós se colocamos diante dele, ele vai agir. E ela rompe com esse estado depressivo, ela rompe com esse estado de tristeza, ela rompe com esse estado de solidão, e ela vai para o templo orar. Veja que quando ela se decide a mudar essa situação, a Bíblia diz assim que ela come. A Bíblia diz que ela vai orar, a Bíblia diz que ela se levanta, que ela se posiciona. E quando ela está orando, mesmo com a alma abatida, ela está buscando ao Senhor. Por quê? Porque ela volta a crer que Deus pode mudar a história dela. Então, nessa manhã, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Não importa as situações das adversidades que você está passando. Não importa, queridos, se você não está gerando aquilo que você deveria gerar. O que você não pode é se comparar ao mediano, ao medíocre. Você não pode se comparar às afrontas que as pessoas vêm colocando diante de você. Você precisa entender qual é o propósito de Deus e deixar Deus moldar a sua vida, moldar as nossas vidas, para que nós possamos realmente gerar. Uma terra não produz se ela não for tratada, se ela não for arada, se a semente não for plantada. E precisa, muitas das vezes, Deus fazer isso na nossa vida, como a terra, arar, preparar para lançar a semente, descer a água, a semente brotar, e aí a gente der fruto. Eu não sei qual é a sua expectativa para hoje, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque talvez algumas pessoas estão aprisionadas, isoladas dentro dos seus sentimentos de derrota, porque alguém disse que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir nada. Mas eu quero que você reflita sobre isso e você rompa essa barreira para você poder alcançar essa frutificação que vem de Deus. Essa frutificação, ela vem de Deus para a sua vida. E eu creio que nessa manhã, mediante essa reflexão, o Senhor, Ele está preparando a sua terra para você voltar a produzir, e produzir frutos que venham permanecer. Veja que a partir daquele momento que ela reage, que ela já deixa de lado aquelas afrontas, aquela rivalidade que está acontecendo, porque tudo que o inimigo quer é que você fique debatendo com ele num campo de disputa. E Deus não nos colocou aqui para ficar disputando nada com ninguém. Deus nos colocou aqui para gerar. E aí a mulher começa a receber uma palavra de Deus. E quando ela vai ao templo, ela começa a orar. O sacerdote Eli não entende a oração dela, mas quando ela diz assim: a tua serva não está embriagada, ela está abatida de alma. E a tua serva tem pedido ao Senhor. E Eli diz para ela assim: olha, que o Senhor conceda a tua petição. Essa mulher voltou para casa. Essa mulher foi conhecida pelo seu marido. E ela teve filhos. Ela teve filho. E depois de ter Samuel, ela teve outros filhos. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus começa uma obra, Ele vai até o fim. E a alegria dessa mulher foi constante, a alegria dessa mulher foi permanente. Sabe por quê? Porque ela conseguiu viver o propósito de Deus. E nessa manhã, essa reflexão é justamente para isso, para você viver o propósito de Deus na sua vida, para que você desfrute daquilo que Deus tem preparado para você. Então reflita sobre isso nessa manhã e você venha viver essa presença de Deus na sua vida e venha florescer e frutificar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus conceda
a você graça, que Deus faça você multiplicar e faça você gerar algo que tenha no seu coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Todos aqueles que esteve nos assistindo aí, que Deus te abençoe, que até o próximo vídeo, que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse dia de uma forma maravilhosa. Amém? Deus abençoe a todos, um abração e um bom dia.